crianças, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós estamos trazendo aqui, gente, ainda do eixo geometria, como eu falei para vocês, durante essa semana nós iremos trabalhar o eixo geometria, figuras geométricas espaciais e planas, relação entre elas. Essa é a nossa terceira aula da oitava semana. Então vamos lá rever o tópico da aula anterior, falamos sobre figuras geométricas planas e polígonos, né? Vimos lá que os polígonos são formados por segmentos de reta e que só podem se cruzar nas suas extremidades, ok? E que tem um nome e uma nomenclatura específica para cada polígono, né? Um polígono de 5 lados é chamado pentágono, um de 6 lados, hexágono, e assim vai sucessivamente, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, figuras geométricas, espaciais e planas. Bem, diferença entre figuras planas e espaciais. A diferença mais importante entre as figuras planas e espaciais é é o número de dimensões necessárias. Então, gente, uma das principais diferenças é essa. E essa, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. É o número de dimensões necessárias que ela tem. Tipo, uma tem uma dimensão e outra tem outra. É o que a gente vai já ver. Ok? Uma figura é chamada de plana quando são necessárias apenas 2 dimensões para defini-la. Como essa figura pode ser definida em um plano? Aqui, gente, o que nós devemos entender? Como já foi falado, né, a diferença mais importante é o número de dimensões que ele tem, certo? E são necessárias para uma figura apenas 2 dimensões para definir uma figura plana. 2 dimensões. Então, se tem só 2 dimensões, é chamado de bidimensional. É o que a gente vai ver mais à frente, ok? Como essa figura pode ser definida em um plano, que é espaço onde figuras bidimensionais são definidas. Ela passa a ser chamada de figura plana. Já as figuras espaciais precisam ser definidas em espaços tridimensionais, pois elas são figuras que possuem profundidade, além de comprimento e largura. Os cubos, prismas, os cones, esferas, por exemplo, são figuras que só podem ser definidas em espaços tridimensionais. Gente, analise bem. Figuras bidimensionais têm 2 dimensões, largura e comprimento. Figuras tridimensionais têm 3 dimensões, largura, altura e comprimento. Certo? Então, uma tem 2 dimensões e a outra tem 3 dimensões. É a principal diferença entre figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. Ok? Vamos ver aqui. Analise bem. Figuras bidimensionais e figuras tridimensionais. O Batman trouxe ali um lembrete, né, bem interessante para nós. Uma boa dica para diferenciá-las é lembrar que as figuras tridimensionais possuem volume e as bidimensionais, por serem planas, não possuem. Olha que interessante. Então, uma figura bidimensional, no caso eu trouxe o quadrado para representar as figuras bidimensionais, eles não possuem volume, não tem como eu colocar nada dentro. Ele é plano, não segura nada, certo? Já as figuras tridimensionais, elas possuem volume, ó. Se eu fizer um furinho aqui no cubo, eu posso encher de água. Então tem como eu colocar algo dentro da figura tridimensional, porque ela tem 3 dimensões, ok? E tá aqui a diferença, ó. Na figura bidimensional nós temos largura e comprimento. Na tridimensional nós temos altura, comprimento e largura. Nós temos 3 dimensões. 3 dimensões que podem destacar aí e aprimorar mais ainda o nosso conteúdo. Ok? Vejam exemplos de figuras espaciais e planas. Figuras geométricas bidimensionais, como eu falei para vocês, possuem apenas 2 dimensões. Eu tenho o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losango, o pentágono, o círculo. São figuras que não possuem volume, figuras planas, certo? Então é só você lembrar que figuras bidimensionais tem apenas 2 dimensões, que é largura e comprimento. Sólidos geométricos tridimensionais. Olha que interessante. As figuras geométricas bidimensionais, elas são planas. Como já falamos, as tridimensionais, elas possuem volume. Olha o paralelepípedo. Para quem não conhece o paralelepípedo, é mais conhecido assim, a gente vê frequentemente em caixas, caixa de sapato, caixa de sandálias, certo? E o cubo, certo? O cubo a gente vê geralmente em dados, também em caixas, né? Com formato de cubo. O cone, o prisma,
Professor, e esse prisma? Por que prisma? Nós vamos ver na quarta aula os prismas. Esse prisma aqui é um prisma com base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um prisma hexagonal, porque a sua base é formada por um hexágono. A gente vai ver nas próximas aulas o que é isso, tá? Então, qual é a principal diferença? É porque a figura bidimensional tem 2 dimensões e a tridimensional tem 3 dimensões, ok? E as figuras, como a dica que o Batman trouxe para nós, podemos diferenciá-la, que as figuras tridimensionais, elas possuem volume. Já as figuras bidimensionais são planas e não possuem volume, ok? Vamos analisar aqui, ó. As figuras espaciais são divididas em 2 grupos. As figuras dos poliedros e as dos não poliedros, ou também chamado corpos redondos. Professor, mas o que é um poliedro? Os poliedros, olha aqui em cima, ó, são formados apenas por superfície plana. Tá? Então, toda figura espacial que tenha superfície plana, ela é chamada de um poliedro. Professor, não entendi. O que é superfície? Olha aqui, ó. O que é uma superfície? Para a matemática, a superfície é aquela extensão que somente mostra o comprimento e a largura. Sendo assim, estamos diante de um espaço bidimensional. Certo? Ou seja, se eu pegar o cubo, tá aqui o cubo, deixa eu criar um cubo aqui, gente. Vou criar um cubo. Olha, criança, que eu sei criar um cubo aqui, ó. É muito interessante, ó. Deixa eu pegar um cubo. Ok, ó. Eu criei um cubo. Vocês observaram que eu criei o cubo utilizando apenas segmentos de reta? E que se eu desmontar o cubo, eu formo desse cubo figuras planas. Qual foi a primeira figura plana que eu utilizei para criar o cubo? O quadrado. O quadrado é uma peça fundamental para que eu criasse o cubo. Então, o quadrado, ele não tem nenhuma linha curva. Por isso que estão chamados de poliedros. A pirâmide da mesma forma. A pirâmide com base quadrangular. Porque a base é um retângulo, aliás. Retangular aqui é o quadrangular. Quadrangular, gente. É quadrangular. É porque a imagem está muito bem, mas é uma pirâmide com base quadrangular. Gente, toda figura que é formada por superfície plana, eles são chamados de poliedros. Todo sólido geométrico, figuras espaciais, se for formado por superfície plana, eles são chamados de poliedro. Os não poliedros ou corpos redondos são formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfície curva. É o caso da esfera, do cone, do cilindro. Se tiver alguma parte curva, ó, ele não é mais considerado poliedro. Ele já é um corpo redondo, ou ele é um não poliedro. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida vocês podem estar voltando no vídeo, tá? Mas eu vou explicar bem detalhado esse conteúdo para vocês. Poliedros são formados por figuras, ó. São formados apenas por superfícies planas, por figuras espaciais que possuem a sua planificação de figuras planas, ok? Nós vamos ver na quarta aula o que é planificação. Então, nossa aula terminou por aqui. Você vai ver esse outro vídeo que também fala sobre figuras geométricas espaciais e planas, relação entre elas. Vocês irão ver também, passo a passo, e estudem bem. Procurem lá no WhatsApp os professores de apoio, que eles vão dar qualquer suporte e todo o suporte necessário a vocês. Ok? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Lembrando, poliedros são figuras espaciais que possuem, certo, suas planificações planas, né? Já está dizendo plano. E não poliedro, se tiver uma curvazinha na figura, já é um corpo redondo. Ok? Então, até a próxima aula, crianças. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo e revendo novamente. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.